Nas proximidades do rio Cuiabá, existia um homem muito rico e poderoso, conhecido por todos como sendo um homem muito rude e cruel. A sua riqueza provinha da exploração do trabalho de negros escravizados. Por incrível que pareça, ele era proprietário de pessoas. Por mais inacreditável que isso possa parecer, houve na história da humanidade uma época onde pessoas negras eram tratadas como coisas, como objetos que podiam ser compradas ou vendidas. E esse proprietário de escravos fazia com que eles retornassem à sua fazenda todas as noites e trouxessem alguma quantidade de pedra preciosa. Aquele que não trouxesse era enviado para o castigo. Um desses negros escravizados se chamava Pai Antônio. Pai Antônio era muito respeitado entre os seus, carinhoso, sábio, sempre tinha uma palavra certa para dar com um sorriso no rosto. Mas nos últimos dias, Pai Antônio estava tristonho, cabisbaixo. É que ele não conseguia achar uma pepita de ouro sequer. Estava temeroso que fosse o próximo a ser enviado para o castigo. Pai Antônio, na manhã seguinte, ficou tão desesperado que ele correu para a mata, sentou-se no chão, levou as suas mãos ao rosto e pôs-se a chorar. Pai Antônio chorava feito uma criança que não sabia o que fazer. Quando ele já não tinha mais lágrimas, respirou fundo. Foi quando de repente ele viu uma mulher linda aparecer à sua frente. Ela tinha uma cabeleira cor de fogo. Por que choras, Pai Antônio? Ela lhe perguntou. E Pai Antônio lhe contou tudo o que sucedera. Pois então traga-me aqui um espelho, uma fita amarela, uma fita vermelha e uma fita azul. Pai Antônio saiu correndo às carreiras, parou na primeira quitanda que encontrou e levou o espelho e as 3 fitas como ela pedira. Chegando lá, pôs-se diante dela e ela foi esmaecendo no rio, até que sumiu. A última coisa que se via eram as fitas que ela tinha amarrado nos seus cabelos cor de fogo. Mas lá ainda do fundo do rio se ouvia uma voz que dizia: não conte a ninguém o que aconteceu aqui. Pai Antônio voltou correndo para a mina e começou a trabalhar. Cada peneirada que ele dava no cascalho saía muito ouro. Cada peneirada que ele dava no cascalho, mais ouro. Cada peneirada que ele dava no cascalho, mais ouro aparecia. Pai Antônio saiu correndo para o proprietário de escravos e foi lhe dar logo o que lhe devia. O proprietário, em vez de ficar satisfeito, queria foi saber como o Pai Antônio conseguiu tanto ouro. Foi lá no rio. Em que altura? Não lembro não. E aí, o proprietário de escravos mandou que levassem Pai Antônio para o castigo. Ele temia que Pai Antônio estivesse escondendo muito mais quantidades de ouro. Assim que soltaram Pai Antônio, ele foi correndo para o meio do mato de novo, no mesmo lugar que tinha encontrado a mãe Douro. E pôs-se a falar com ela: se eu não levo ouro, eu apanho. Se eu levo ouro, eu apanho quase até morrer. Agora o malvado está querendo saber onde é que eu encontrei tanto ouro. E a mãe Douro lhe respondeu: pois diga a ele onde você encontrou. Assim Pai Antônio fez. E no dia seguinte, lá estava aquele homem malvado com mais de 20 negros escravizados. E eles cavaram, até que fizeram um grande buraco no chão e avistaram um pedaço de ouro. Só que esse pedaço de ouro, cada vez que eles cavavam, parecia que ele afundava mais ainda para a terra. Voltaram para casa porque já era noite
E no segundo dia, eles cavaram, cavaram, cavaram. Mas parecia que eram raízes de árvore. Quanto mais cavava, mais afundava. Quanto mais cavava, mais afundava. Quanto mais cavava... Anoiteceu, já estavam exaustos, voltaram para a fazenda. No terceiro dia, pai Antônio correu para a floresta, porque ali entre o meiozinho do mato, ele viu uma luz. Era a Mãe Douro, no mesmo lugar que ele tinha visto antes. E mal chegou junto dela, ela foi logo lhe falando: amanhã, saia daí antes do meio-dia. No quarto dia, o homem malvado já estava impaciente. Qualquer um que parasse, pelo motivo que fosse para respirar um pouco mais ou então para secar o suor do rosto, era apressado por ele aos berros: anda logo! Vocês estão fazendo corpo mole! Pai Antônio pediu que pudesse sair dali rapidinho porque ele estava passando mal. Vá, mas volte logo! Não teve jeito. Ele saiu correndo, foi encontrar a Mãe Douro e minutos depois, quando o sol subiu ao céu e as sombras já estavam pertinho dos pés, ouviu-se um grande estrondo na floresta. As paredes de ouro caíram, desabaram e todos que ali estavam ficaram soterrados. A Mãe Douro é uma lenda conhecida em algumas regiões do país, especialmente no interior do centro-oeste, sudeste e nordeste do país. A sua habilidade está em descobrir tesouros preciosos ou jazidas de ouro. Espero que você tenha gostado dessa história tão característica da região centro-oeste. Acompanhe a gente nos canais. Vai ser postado no YouTube, canal Arauê, no Facebook Luana Ará, Instagram Luana Ará. Roteando Histórias foi um projeto contemplado no edital Cultura Presente nas Redes, fomentado pela Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Durante esse período de pandemia em que a gente não pode ter o contato presencial, a troca de olhares e a troca de afeto tão pertinho, a gente vai estar aqui nas redes sociais contando e fazendo histórias. Até já! O artesanato na região centro-oeste está diretamente relacionado à presença indígena e aos outros colonizadores. É muito comum nós encontrarmos objetos em madeira talhada, artigos de pedras semi-preciosas, artigos de prata, cerâmica, olaria, que é um tipo de produção que mistura barro e argila, além das produções ribeirinhas das mulheres que produzem tapetes, especialmente no Pantanal. A história da Mãe Douro nos faz refletir sobre a importância da presença negra no país e nos mostra como os saberes dos negros que vieram para o Brasil escravizados foi explorado por grandes proprietários de terra. Para celebrar a nossa presença na construção do nosso país e também enaltecer a presença indígena que estava aqui desde sempre, nós vamos à atividade de hoje. Vamos criar um porta-joias para guardar as nossas riquezas diárias. Que tal? O artesanato que a gente vai construir juntos agora é um porta-joias. Para isso a gente vai precisar de uma caixa de papelão, pode ser de qualquer tamanho ou formato, o ideal é que ela não seja muito alta. Eu vou fazer também um modelo com uma caixa de fósforo, para vocês verem que é possível. Além das caixas, nós vamos precisar canetinha, régua, cola. E aí, como nós vamos enfeitar a nossa caixa? Fica da criatividade de vocês. Vocês podem enfeitar com folha de revista, pode enfeitar com folha em branco e pintar depois, pode enfeitar com tecido ou papel de presente, se você tiver em casa sobrando. Vamos lá? Então, vamos para o primeiro modelo.
Peguei a caixa de fósforo, que é a caixa mais simples, acredito que todo mundo tem em casa. A gente vai pegar primeiro uma folha em branco, uma folha de rascunho, pode ser jornal, pode ser folha de revista. E aí a gente vai tirar um molde para embrulhar a caixa. A gente só não vai fechar essa parte que abre, né, gente? Então a gente vai deixar as laterais livres e vamos forrar. Ó, cobrir aqui, tá vendo? A gente vai fazendo as marquinhas. Ó, marquei aqui, aí pego o embrulho do outro lado, marca e marca. Agora a gente pega a canetinha. Ó. Pra marcar até onde ela foi. E aqui na lateral a gente dá uma dobradinha também para ficar marcado. Ó. Com a canetinha a gente vai contornando o molde para na hora de cortar não ficar muito torto, ficar um acabamento bonito. Marca aqui. Pronto. Agora aqui na outra lateral também, olha, dobrei, e aí eu faço o risquinho exatamente no final da dobradura. Fazer assim para ficar melhor de se ver. Olha. Aqui a caixa embrulhada. Aí a gente dobra para ficar a marquinha. E aí vem aqui e marca. Para facilitar na hora de cortar. Agora que a gente já tirou todo o molde, olha como ficou. A gente vai contornar para ficar mais aceso, passar por cima. Olha, essa é a caixa contornada. Agora nós vamos pegar uma tesoura sem ponta. Se você estiver fazendo esse artesanato sozinho, é importante que use tesoura sem ponta, tá, gente? Vamos cortar. Ficou assim. Eu vou tirar um outro molde. Por quê? Porque essa folha de rascunho que eu tô usando, ela é um pouco transparente. E o ideal é que a gente consiga tirar a marca, né, do produto para não ficar com aquele nome e ficarmos com a nossa caixinha de joias do jeitinho que a gente quer. Então, por isso eu vou reverter com 2 camadas de folhas brancas. Você pode fazer com jornal, com folha de revista. Tem umas fotos, umas imagens bonitas nas revistas, né? Tirar essas pontinhas aqui do rascunho.
Pronto. Agora vamos começar o nosso artesanato. Olha a folha, a caixinha de fósforo. Eu vou dar a dica da gente tirar essa parte de dentro, porque se você não tiver feito o molde muito rentezinho, pode ser que quando a gente colhe, vá colar a tampa também. Então, o ideal é fazer sem a tampinha por dentro. Agora eu vou usar a cola, é uma cola comum, cola de papel. E aí espalha a cola em toda a caixinha. Agora vira do outro lado. Faz uma massagenzinha para fixar e não ficar com bolhas. Pronto. Olha, ficou lisinho. Agora a gente faz o mesmo procedimento, vai encapar a caixa todinha. Espalha a cola. E agora a gente vai embrulhar a cola assim, ó. A caixa no papel. Dá aquela alisadinha, faz uma pressãozinha, a parte que você colou, para evitar ficar bolhas. Agora vamos para outra parte. Espalha a cola. E aí a gente faz aquele procedimento de encapar e envoltar. A pressãozinha, alisa aqui embaixo para ficar sem bolhas. E agora a última parte aqui, olha. Vou botar mais um pouquinho de cola. A minha medida não ficou tão certinha, sobrou 1 milímetrozinho aqui, olha, não sei se dá pra ver. Depois que secar, a gente pode fazer o arremate tirando esse excesso. Vocês estão vendo que mesmo eu encapando com uma folha, ficou um pouquinho aparecendo a marca. Então, por isso eu vou fazer uma nova cobertura. A gente começa... É bom começar por um lugar diferente, por um lado diferente. Eu, por exemplo, vou começar aqui, onde teve essa sobrazinha, que aí eu cubro. Ó. Pronto, faço a pressãozinha. Passo a cola, espalho e aí encapo fazendo a pressãozinha para baixo. Passo a cola, espalho. E encapo. Passo a cola, espalho e encapo. E ficou faltando um pouquinho de cola, olha. Ficou solto aqui, olha. Já passei a cola. Aqui também, ficou faltando. Pronto.
Já temos a nossa caixa encapada. Agora a gente vai deixar secando a cola. Se você mora num lugar que bate sol, coloca sob o sol, deve levar alguns minutinhos. Se você não mora num lugar que bate sol, deve levar meio-dia, né? Vamos deixar secando. Quando secar, a gente continua. Bem legal, ó. Bem legal, bem legal. Tá vendo que a caixa termina aqui e sobrou essa pontinha, olha. Eu prefiro cortar porque se você empurrar essa partezinha que sobrou pra dentro, na hora de puxar aonde vão ficar as joias, pode ficar agarrando, aí não é legal. E a gente já tem a tendência de perder tarraxa de brinco. Olha, tá sequinha. Agora a gente pode fazer o acabamento, o enfeite com papel presente, com tecido ou com uma folha decorada, guardanapo decorado. Fica a seu critério. Eu vou fazer com esse guardanapo. É o mesmo procedimento, a mesma técnica para qualquer um dos que você escolher. Se você não tiver nada disso, você pode pintar também. Fica bem bonito. Então vamos colocar a cola aqui. Espalhar. Coloca a cola. E aí faz aquela técnica da pressãozinha para não ficar agarrado. Se você fizer com esse guardanapo decorado, tem que ter cuidado porque ele é bem delicado para não rasgar. Então, se você for fazer o artesanato com pressa, o ideal é fazer um outro acabamento, ou pintando com canetinha ou tinta, ou embrulhando com tecido, que é um material mais rígido, né? Menos frágil. Porque essa folha guardanapo tem que ser feita com bastante delicadeza. Ó. Pronto. E aí no finalzinho aqui, olha, terminou aqui, eu corto. O guardanapo não precisou marcar com uma folha branca porque já era praticamente do tamanho da caixa. Deixar esse excesso que com certeza vai sobrar e vai servir para alguma outra coisa, né? Vamos reciclar o que nós temos. Aqui a gente tirou o excesso mais uma vez. O ideal é cortar com material já seco, tá, gente? Porque esse papel aqui ele é muito frágil.
Ó, cortei. Agora vamos para o acabamento final, para ficar bem rentezinho a caixa. Prontinho. Olha, a caixa já está decorada. Agora tem a tampinha. Lembra que a gente separou para não correr risco dela colar? A gente enfia aqui dentro. E aí vai tirar a medida só dessa beiradinha aqui, olha. Pega a canetinha e faz o contorno. Prontinho. Corta. Corta mais um outro pedacinho da mesma medida, né? Porque são 2 lados. Prontinho. E aí a gente passa cola. E cola o nosso envelope. Aqui, como ficou. Repete a cobertura do outro lado. Passa cola. Segura aqui. Opa, tá escorregando. Prontinho. Limpa aqui na beiradinha para não correr o risco de colar no final. Dá uma batidinha aqui, olha, para ficar com as bordas bem coladinhas. Ó, tá vendo? Aqui ficou um pouquinho solto. Pega um pouquinho de cola. E foi. Os 2 lados estão prontos. Essa caixa aqui eu fiz com tecido, olha, ficou diferente. Essa foi a com papel decorado e essa foi a com tecido. O mesmo procedimento, a gente tira o molde, encapa com a folha de rascunho ou jornal para tirar a marca da caixa, né? E aí a gente faz o acabamento em enfeite ou colando tecido ou colando papel decorado. Agora aqui dentro eu gosto de colocar um material para não se perderem os brincos, os anéis. Você pode colocar papel de pão aqui ou algodão e por cima colocar um pedacinho de EVA, onde você vai encaixar furando os seus brincos. Eu deixei minha caixinha no sol, já secou. E aí é só a gente pegar os brincos com a tarraxa, olha, empurra bem pertinho do brinco e vai furando aqui, fixando na caixinha. Esse é o nosso porta-joias. Gostaram? E aí a gente guarda. Não tem mais problemas de brincos desaparecendo.